Olá, pessoal. Meu nome é Sérgio Rovere, eu sou dramaturgo e jornalista, e é com muito prazer que eu participo desse ciclo, que eu acho assim que está valorizando muito a produção, valorizando e divulgando muito a produção do autor brasileiro contemporâneo, né? Podemos dizer que todos eles são contemporâneos, porque eu acho que tudo que eles disseram e escreveram continua extremamente atual, né? Então, eu acho que o lance da contemporaneidade, na minha opinião, não tem a ver se alguma coisa, se uma peça, alguma coisa foi escrita nos anos 60 ou 70. Para mim, se ela hoje ela continua significativa, se ela continua relevante, eu encaro como dramaturgia contemporânea. Porque eu acho que Shakespeare pode ser contemporâneo, né? Eu acho assim que Beckett é completamente contemporâneo e Guarnieri é muito contemporâneo, né? O Guarnieri, eu fui convidado pelo Júlio Carrara para falar sobre um pouco, né? Eu assim não teria pretensão de discorrer em detalhes imensos, né? Sobre a vida do Guarnieri, porque a gente precisaria assim de muito tempo, né? Que ele teve uma produção muito grande, foi uma pessoa que começou muito cedo, né? Uma pessoa que começou muito cedo, escrevendo crônicas, escrevendo pecinhas infantis. Quando eu falo pecinhas infantis, não é no sentido de desmerecer, porque ele se referia a elas como pecinhas infantis, né? Porque eram textos ingênuos, algumas coisas que ele fazia para o colégio quando ele morava no Rio de Janeiro ainda. Bom, então, eu acho assim que, de alguma maneira, eu queria fazer uma introdução um pouco mais cronológica, mas eu acho que eu acabei fugindo disso. Deixa eu fazer, então, uma cronologia, porque acho assim que ajuda a compreensão e me ajuda, inclusive, a fazer essa narrativa. Eu tive um contato com o Guarnieri quando eu escrevi esse livro aqui, né? Um Grito Solto no Ar, que era um projeto da imprensa oficial do Estado de São Paulo chamado Coleção Aplauso. E eu acho assim que foi um projeto belíssimo, que infelizmente não teve continuidade, quer dizer, foi um projeto que mapeou a vida e a produção teatral, cinematográfica de muita gente, né, de muitas pessoas relevantes no cenário artístico brasileiro, mas infelizmente não teve a continuidade, né? Quer dizer, não houve como, por uma série de questões, esse projeto não teve como continuar, como várias outras coisas boas desse país que não tem mais condições de continuar. Enfim, e eu fui convidado pelo Rubens Evaldo Filho, cineasta, e que também escreveu para teatro, que era um dos grandes críticos do cinema do país, que era o coordenador dessa coleção Aplauso, junto com o Hubert Elkeres, né? Que os dois criaram esse projeto chamado Coleção Aplauso, e eu participei, eu tive a honra assim de participar de uma das primeiras reuniões, talvez a primeira reunião que a gente fez no restaurante ali na Peixoto Gomide, isso no finalzinho de 2003, então já se vão 18 anos, é impressionante, né? E em que nós escolheríamos os primeiros perfilados dessa coleção, né? Quem eram as primeiras pessoas que seriam entrevistadas. Então, se mirou, né? Quer dizer, assim, no primeiro time do primeiro time mesmo, assim, né? Embora assim todo mundo seja do primeiro time, todo mundo que está aqui seja do primeiro time, todo mundo que está na coleção seja do primeiro time, mas a gente tinha que começar com alguém, né? Então, se começou com Guarnieri, Maria Della Costa e Tônia Carreiro. Eram as três pessoas que, se eu não me engano, iriam abrir, né,
iriam abrir essa coleção. E o Rubens Evald me perguntou se eu gostaria de ficar com o Guarnieri, né? E o Alberto Buzik, saudoso Alberto Buzik, grande crítico teatral, grande ator, grande autor, profundo conhecedor do teatro, que o Júlio teve a honra de conhecer e que eu tive a honra de ser um grande amigo, ficou com a Tônia Carreiro e que acabou, porque questões outras, acabou não dando certo com ela, enfim, mas eu fiquei com o Guarnieri. Eu saí de lá dessa reunião um pouco temeroso, porque era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Embora eu tenha uma formação de jornalista, eu nunca tinha feito um perfil desse tamanho, quase uma biografia. Quase não, é uma biografia, né? E falei, bom, mas vamos enfrentar isso, tal, né? E daí me preparei, como todo mundo que acho que quando vai entrevistar alguém, se prepara. Me preparei lendo, né, o que havia de disponível na época sobre o Guarnieri, mas eu posso dizer que nada se compara ao contato com a pessoa, né? Assim, a você conviver um pouco com a pessoa. Eu, infelizmente, não tive a chance de conviver tanto com ele, porque quando a gente começou esse projeto, o Guarnieri já estava com a saúde um pouco debilitada, né? Ele fazia hemodiálise, às vezes 2 vezes por semana, e várias entrevistas nós fomos obrigados a desmarcar, porque ele se sentia muito mal no dia seguinte à hemodiálise, né? Então tinha uns efeitos colaterais bravos, ele tinha muita febre, ele tinha vertigens, ele tinha tremor de frio e tinha, acima de tudo, um cansaço, né? E para a gente fazer esse trabalho, ele precisaria estar bem, né? Ele precisaria estar bem porque ele falaria muito, né? Então, algumas entrevistas foram canceladas e no final, né? No finalzinho do projeto, ele já estava realmente bastante debilitado, estava muito cansado e eu tinha que respeitar muito isso também, né? Às vezes ele me recebia, mas durante as entrevistas eu percebia que ele estava se cansando e ainda que eu tivesse muita coisa para perguntar, né? Eu dava por encerrado tal. Então vamos falar de Guarnieri, quer dizer, a gente já está falando de Guarnieri, mas vamos falar de Guarnieri. Eu fiquei muito contente com esse convite que o Júlio me fez para falar do Guarnieri, porque depois de 18 anos, né? 18, 17 anos, tal, eu voltei às minhas anotações e voltei a ler o livro. E eu fiquei muito emocionado, eu fiquei muito emocionado com esse reencontro, porque eu acho que o que o Guarnieri falou em 2003 hoje está muito mais atual, né? Então eu acho que isso é uma coisa dos visionários, não só dos talentosos, sabe? Assim, é uma coisa dos visionários. Eles não estão falando para a época deles, sabe? Então eu acho assim, quando eu passei sexta e sábado relendo o livro, relendo algumas anotações, e isso para mim ficou muito claro, né? Ficou muito claro assim, eu falei assim, ele estava falando para alguém no futuro. Naquelas conversas ele estava falando para a posteridade, porque assim de uma atualidade muito grande, de uma atualidade muito grande e ele tinha uma preocupação com o país. Eu acho assim, que se a gente for resumir em poucas palavras, né, ou em poucas ideias, assim, qual foi a grande preocupação ou o grande combustível para a dramaturgia do Guarnieri e, por conseguinte, para a vida do Guarnieri, acho que foi a preocupação social. Foi o que era o Brasil, embora ele não sendo brasileiro, ele nasceu em Milão, na Itália, e
veio para cá menino, né? Mas ele tinha uma ligação com o país e tinha uma preocupação social com o país e um interesse, principalmente, pelas classes menos privilegiadas, pelos operários, pelos moradores das comunidades, pelos despossuídos, né, pelas pessoas que estão fora, né, de alguma maneira, de um radar, né, de um radar estabelecido, não sei, de um radar que talvez privilegie da classe média para cima. Ele tem uma preocupação tão grande com essas pessoas, com essa camada da população, que eu acho assim que retratar essas pessoas foi a grande obra dele, foi a grande missão da vida do Guarnieri. Então, isso ficou muito claro, porque assim tudo aquilo que ele defendia e tudo aquilo que ele de alguma maneira estudou ou abordou a partir dos anos 50, a gente está vendo hoje tudo de novo, né? Toda assim esse retorno à pobreza, esse desrespeito aos moradores das comunidades, esse desprezo, né? Com que o governo trata toda essa população e que ele falava lá atrás, eu sinto que hoje a coisa ela reforçou de uma maneira que, se o Guarnieri tivesse vivo hoje, eu acho que eu poderia dizer o seguinte: em primeiro lugar, ele estaria muito triste, né? Estaria muito triste e deprimido, e em segundo lugar, ele estaria muito revoltado e provavelmente escrevendo alguma coisa que retratasse isso, porque eu me lembro, isso é uma passagem do livro, que ele fala assim que a grande tristeza, né, uma das grandes tristezas que ele tinha era de ver os saudosos da ditadura, né, as pessoas que apoiavam, depois que a ditadura acabou, as pessoas que continuavam apoiando a ditadura e as pessoas que pediam a volta da ditadura, né? Então, ele dizia o seguinte, ele falou, como é que pode, né? Ele falou assim, a grande tristeza dele assim era o regime ter acabado, né? O regime ditatorial ter acabado e algumas pessoas queriam a volta dele. Então, se ele se ele visse hoje, né, as pessoas indo para Paulista pedir a volta da ditadura, pedir a volta do governo militar, pedir o fim do Congresso, o fim do Supremo, fechamento do Congresso, tal, ele ia ficar, eu acho assim, que ele ia ficar realmente assim muito, muito, muito deprimido, muito triste, mas eu acho que ele não ia se deixar abalar pela tristeza, ficar só na tristeza, e acho que ele iria com certeza reagir, escrevendo provavelmente uma outra obra-prima, como foi o Black Tie. Então, eu percebo que em 2003, 2004, né, esse período que a gente se encontrou, né, para essas conversas que geraram o livro, ele já tinha uma antena, assim, eu acho que ele já tinha uma antena apontada para isso que a gente está vivendo agora, sabe? Para um retorno da direita e principalmente para uma intolerância, né? Para uma intolerância com o artista e com a arte, né? Ele já falava isso naquela época e tudo acabou se reforçando. Mas falando um pouco, assim, indo mais diretamente sobre a vida do Guarnieri, o Guarnieri, como eu disse, ele nasceu em Milão, né? Filho de um maestro e de um arpista, que já eram, na época, né? Já eram músicos conceituados na Itália, né? Eles moravam em Veneza, mas os pais, né, foram fazer uma apresentação em Milão e o Guarnieri nasceu um pouco antes da hora, então ele acabou nascendo em Milão e não em Veneza, onde era a residência oficial da família, né? E
passados alguns anos, a mãe dele foi convidada para fazer carreira no Brasil, para tocar no Rio de Janeiro, né? Integrar uma orquestra no Rio de Janeiro. Ela veio antes, Guarnieri ficou lá com o pai, e daí, alguns meses, o pai também foi convidado para fazer parte da orquestra do Rio de Janeiro, veio para cá e trouxe o Guarnieri, que chegou menino, né? Foram morar no Rio de Janeiro, e ele se encantou, né? Se encantou com aquela natureza, se encantou com a paisagem e se encantou com a exuberância do morro, com o clima. Ele se encantou com tudo isso, né? É engraçado porque uma outra personagem que eu perfilei também para essa coleção Aplausos, que foi a Tatiana Belin, que cuja obra o Júlio conhece muito bem, que também veio para o Brasil menina e também se encantou com as bananas, com o calor, com as frutas, com o povo, com as cores, né? E o Guarnieri, ele se encantou com tudo isso, mas ele se encantou com uma coisa que não existia em Veneza, que é o morro, né? A favela, a comunidade, né? Aquilo já foi uma coisa que chamou muito a atenção dele desde menino. Eu falei menina porque tinha uma Margarida que trabalhava com eles e que trabalhava na casa dos Guarnieres dos Guarnieri e morava na comunidade. E um dia ela levou o Guarnieri para conhecer a comunidade. E a mãe dela, a mãe da Margarida, se chamava Romana, que foi o nome da personagem feminina que ele deu quando ele foi escrever Eles Não Usam Black Tie, né? E foi uma coisa da infância dele, né? Foi uma coisa da infância que ele viu isso lá, né? E ele ficou encantado e ao mesmo tempo intrigado com essas diferenças todas que havia, né? E que se tornaram ainda mais gritantes, né? Entre o morro e o asfalto, né? Vamos colocar dessa maneira tal. Ele já sabia desde pequeno que a vocação dele seria realmente pela carreira artística, e os pais talvez acreditassem que fosse na música, que fosse pela música, que levavam ele para os concertos quando ele era menino, né? E no Rio de Janeiro colocavam ele ali no fosso da orquestra, sentadinho, tal, vendo as óperas, e ele dizia que ficava acordado o tempo todo, tendo 8, 9 anos, ficava acordado o tempo todo, completamente alucinado com os cenários, com os figurinos, com os sons, com a iluminação, né? Aquele mundo todo, né, da música, ele era completamente apaixonado por aquilo, mas ele dizia que em algum lugar ele sabia que não era por ali, porque assim, que aquela profissão dos pais, né, do pai regente e da mãe arpista, exigiria muita formação teórica, anos de conservatório, e ele sabia que não ia ter paciência para isso. Ele dizia que assim, se colocassem ele num conservatório, no primeiro exercício de escala musical, ele sairia. Mas que os pais dele sempre foram muito abertos e, obviamente, com alma de artistas tal, entenderam, né, quando ele começou a apresentar alguma vocação para o teatro, né, entenderam e apoiaram totalmente, né? Eram ateus e, embora a mãe dele adorasse teologia, né, ela estudava muito história da religião e o Guarnieri um dia pediu para os pais que ele queria estudar no colégio de padre, né? O pai ficou completamente desconfortável, porque falou, imagina, meu filho, não sei o quê. Eles eram praticamente anarquistas, tal.
e botar um filho no colégio de padre, mas o Guarnieri quis, enfim, e matricularam o Guarnieri no colégio de padre, onde ele iria escrever talvez a primeira peça dele mesmo, chamado Sombras do Passado, que era um textinho infantil, né? Porque devia ter 11 ou 12 anos, tal, e que foi um sucesso esse texto infantil, mas que acarretou a expulsão dele do colégio, porque o padre que administrava esse colégio, e que era um padre que não gostava de teatro, que não gostava de artes e que era muito repressor, ele era gago. E daí o Guarnieri escreve um personagem gago nessa peça infantil. O protagonista é gago e é repressor, e é uma série de coisas, assim, quer dizer, era totalmente inspirado no personagem desse padre, né, que exigiu que o Guarnieri fosse expulso, né? Então, o reitor, o administrador, lá na época, chamou o pai e falou: olha, seu filho, ele rompeu todas as normas, assim, tipo assim, a peça é realmente muito engraçada, porque, assim, todo mundo riu, mas falou assim, esse padre está exigindo que ele seja expulso, e eu tenho de acatar. E ele foi expulso, né? E o Guarnieri acho que foi o primeiro caso de um pai que tenha ficado feliz de ver um filho sendo expulso de algum lugar, porque o pai dele não queria que ele estudasse num colégio de padres e tal. Logo depois a família se mudou para São Paulo, foram morar na Vila Mariana, e o Guarnieri fez supletivo, né? E começou, de alguma maneira, se aproximar dos movimentos sociais, do Partido Comunista. A gente está falando aí, finalzinho dos anos 40, começo dos anos 50, né? O período, a morte do Getúlio e tal. E o Guarnieri, ele começou a se interessar por esses movimentos reivindicatórios mais ligados à esquerda, né? E uma coisa que, segundo ele, reforçou muito essa ideia dele das injustiças sociais é que ele arrumou um emprego de office boy numa construtora, e o trabalho dele era fazer o pagamento dos pedreiros e serventes de pedreiro. Então, ele saía com uma malinha com o dinheiro e ia nas obras, né? Ia nas obras pagar os pedreiros. E daí, ele tinha acesso aos salários, né? Porque ele que fazia o pagamento e tal, ele era um garotão, né? Ele tinha acesso aos salários, e ele ficou revoltado de ver o quão pouco essas pessoas ganhavam, né? Como eram baixos os salários, né, desses funcionários de grandes construtoras, de grandes empreendimentos, cujos donos ficavam milionários pagando tão pouco, né? Pagando tão pouco por funcionários e tal. Então, eu acho assim, foram vários fatores, né, que, de alguma maneira, despertaram e incentivaram esse lado político, vamos colocar assim, reivindicatório, não só da obra, mas da personalidade do Guarnieri. Em primeiro lugar, porque ele foi criado assim, né? Teve uma educação familiar de pais de esquerda, que praticamente saíram da Itália por causa do fascismo, né? E claro que receberam esses convites para trabalhar no Brasil, tanto o pai quanto a mãe, mas seguramente teriam saído da Itália de qualquer maneira, indo para qualquer outro lugar, porque assim eles eram completamente contrários ao regime fascista. Então, eu acho assim que o Guarnieri teve de berço, né, essa educação que estimulou
o olhar dele para as causas sociais, que daí ele teve acesso a isso, quer dizer, isso ganhou muita força no Rio, quando, né, ele se mudou para o Rio e começou a visitar o morro, e depois em São Paulo, quando ele começou a se aproximar dos movimentos operários, né, do Partido Socialista, e ele, como na época, quer dizer, não há um morro, essa figura do morro como há no Rio, não há em São Paulo, mas ele fazia muito paralelo entre o operariado paulista e o morador do Morro do Rio, né? Porque ele achava assim que eram os operários que ganhavam pouco e que de alguma maneira moravam longe, moravam mal, comiam mal, viviam mal, só que um no asfalto, outro no morro. Mas ele sempre fez essa comparação entre os operários de São Paulo e os moradores do Morro do Rio. Daí, na adolescência, ele começa a se aproximar do movimento estudantil, né? Ele começa a se aproximar do movimento estudantil, e ele achava que o movimento estudantil tinha que ter alguma coisa mais interessante do que greve de aluno, né? Ele achava assim que era muito fácil você entrar numa escola e numa classe e falar: olha, pessoal, vamos sair, vamos lá para a rua protestar e não sei o que, tal. Ele falou: não, isso é muito pouco. A gente tem que oferecer alguma coisa para esses alunos. A gente tem que dar vazão à criatividade, à angústia deles, além simplesmente de uma passeata. Daí houve a criação do Teatro Popular do Estudante, né? Agora a gente já está assim indo para o final dos anos 50 tal, e logo em seguida a criação do Teatro de Arena, né? Em São Paulo, né? Os dois funcionavam muito perto, o TPE, o Teatro Paulista do Estudante, e o Teatro de Arena, ali pertinho, na Rua Teodoro Baima, e eram grupos que acabavam se comunicando, né? Assim, alguns atores que faziam parte do Teatro Paulista do Estudante, atores e autores, migraram para o Arena, que foi o caso do Guarnieri e do Vianinha, do Oduvaldo Viana Filho. E eles até que conseguiram que o Teatro de Arena, que já era um teatro profissional, né, com atores profissionais, alguns deles saído da EAD, a exemplo do Zé Renato, né, que foi o grande diretor do Teatro de Arena, começassem a dar uma assistência técnica para o Teatro Popular do Estudante, que era amador, enfim. E os dois grupos começaram a se comunicar e de alguma maneira trabalhar juntos. E o Teatro de Arena dava uma importância muito grande, né, para a dramaturgia brasileira, e que fizeram os núcleos de estudos de dramaturgia brasileira, vários autores, né, foram revelados nesse núcleo, várias peças apresentadas nesse núcleo de estudo, depois elas acabaram sendo encenadas, tal. E o Guarnieri, que já tinha essa vocação de escrever, porque ele, né, já escrevia as peças infantis dele lá no Rio de Janeiro. Depois ele passou um tempo escrevendo sobre futebol, né? Ele ia ver os jogos nos campos de futebol, levava uma maquininha de escrever no colo, uma máquina Hamilton, e ele escrevia os jogos como se fosse um cronista, né? Como se fosse um cronista de futebol. Só que ele mentia muito, ele aumentava muito, ele assim, ele dizia o seguinte: tinha que ter conflito, né? Tinha que ter algum conflito, não podia só falar, olha, foi 2-1, um gol aos 14 minutos, não sei o quê. Então ele botava lá uma série de coisas, uma série de brigas, uma série de confusões, né, que não tinham ocorrido realmente em campo,
mas para valorizar a escrita dramática, que já era a escrita dramática dele. Tal. Então, quando ele estava com 20 para 21 anos, ele quis retomar essa carreira de dramaturgo, vamos colocar assim, e escreveu, aos 21 anos, Eles Não Usam Black Tie, que foi uma revolução do teatro brasileiro, né? Um garoto de 21 anos escreveu essa peça em um mês e quando ela foi, o Zé Renato foi um dos primeiros a ler, né? Não se chamava Eles Não Usam Black Tie, o título que o Guarnieri tinha dado, eu posso até conferir, mas acho que era um cruzeiro lá no alto, alguma coisa assim, eu até confirmo. Mas, enfim, o Zé Renato gostou da peça e não gostou do nome. Achava que esse nome, um cruzeiro, alguma coisa, não era um nome muito interessante, né? E chamou o Guarnieri e tal, e eles se chegaram, e eles concluíram que um nome bacana era Eles Não Usam Black Tie, que era bacana principalmente porque era estranho, né? Que soava meio estranho e tal. E resolveram montar, o Arena resolveu montar o Eles Não Usam Black Tie. E o Guarnieri, ele acreditava muito no texto, né? Ele era jovem, ele acreditava muito no texto, mas ele ficou muito nervoso durante o processo de ensaios, porque ele achava que não ia acontecer. Ele achava que não ia dar certo, que não ia rolar. Ele fala que o último ensaio antes da estreia foi um horror, né? Foi um horror, foi assim, deu tudo errado, todas as marcações erradas, assim, atores esquecendo o texto, tal. E ele falou, bom, seja o que Deus quiser, né? E que daí a estreia foi totalmente diferente, a estreia todo mundo acertou tudo, ele falou que parecia uma coisa de realmente um milagre acontecendo ali, e a peça foi ovacionada, e todos os críticos da época, Décio de Almeida Prado, Sábado Magal, todo mundo ficou intrigado com esse assunto que ele estava abordando, né? Que ele realmente tinha aberto os palcos para o operariado, para a classe operária, para o grevista, para as pessoas pobres, né? E então que foi realmente assim um escândalo no bom sentido, né? De que o teatro podia ser um porta-voz, né? De toda essa classe, que era realmente assim a grande maioria da população brasileira, né? Mas que foi realmente assim o primeiro grande convite para que a classe média se visse, né? Se visse espelhada em cena. Você acha que dramaturgicamente essa é a grande ruptura com uma dramaturgia do passado? Eu acho que na questão do tema, sabe? Na questão não é nem no estilo, eu acho que na questão do tema, no sentido de trazer essa classe, que eu acho que não é nem uma classe média, é uma classe baixa, né? Assim, do pobre, do dilema do pobre, do conflito daquele filho, né? Que é o fura-greve, mas ao mesmo tempo ele quer manter um emprego porque ele vai ser pai, né? Então, nesse sentido, acho que a ruptura, eu acho que é ele ter trazido um tema que a população mais desfavorecida vivia isso no seu dia a dia e não se via representado, não via muito isso em cena, né? Então, de repente, essas pessoas começaram a se ver, né? E tanto é que daí, quando ele faz a adaptação do Black Tie para o cinema, em 81, que estavam rolando, né? Estava rolando
as greves começando, o movimento de grevista no ABC, ainda no meio da ditadura, né? Não existia o PT ainda, então eu acho que era uma, e daí o Black Tie na versão do cinema, né? Se passa em São Paulo e sai o morro e entra a classe operária, né? Então, nesse sentido de que as pessoas elas começaram a se espelhar, né? Elas estavam vendo uma dramaturgia que falava do que eles estavam vivendo, assim, e outra coisa, é uma população urbana, né? Era assim quase uma crônica econômico, social, comportamental do que eles estavam vivendo naquele momento. Então, eu acho que teve essa questão da atualidade, sabe? Das pessoas assim enxergarem, que entenderem que tinha alguém que estava prestando atenção, alguém que estava atento ao que estava acontecendo no país, sabe? Uma dramaturgia quase jornalística, quase documental, sabe? Eu acho que teve muito disso nele, e tanto é que chamou muito a atenção, né? Chamou muito a atenção de um garoto, né? Um garoto de 21 anos, e ver com essa obra, e foi um impacto, porque assim, daí a pouco ele já estava sendo convidado, daí a pouco mesmo, em questão de meses, ele já estava sendo convidado para escrever peças para Maria Della Costa, para Fernanda Montenegro. Então, eu acho assim que a classe, a sociedade, a classe artística enxergou nele alguém que tinha alguma coisa importante a dizer, sabe? Que já começaram assim a, a dar voz para esse garoto e sacar, né? E sacar que ali tinha um teatro mais provocador, né? No sentido de cutucar, né? Que não eram mais comédias de costumes, não eram mais dramas burgueses, era uma coisa assim realmente que dizia respeito ao Brasil daquele momento, né? Então, assim, eu acho que era uma dramaturgia que tinha uma certa efervescência, sabe? Eu acho que nesse sentido da ruptura, assim, de alguém falar, pô, sabe, tem alguém que está de olho nisso. Daí foi um sucesso, né? O Black Tie foi um sucesso. O teatro de Arena lotava todas as noites, tal. Houve várias trocas, né? Houve várias trocas de elenco, né? Porque a peça ficou realmente algum tempo em cartaz, tal. E acho que aí começou realmente assim a carreira do dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri dentro de um esquema completamente profissional, né? Daí logo em seguinte ele escreveria o Gimba, que a Maria Della Costa fez, e uma coisa que eu fiquei pensando nessa peça, ela se passa no morro, né? E como o tempo muda e como algumas coisas assim seriam impensáveis, né? A Maria Della Costa, que era aquela mulher loira, ela era loira, ela fazia não chegava a ser uma personagem negra, mas ela usava uma maquiagem para escurecer o rosto, né? Porque não era uma personagem branca, uma personagem loira que ela fazia, era quase uma personagem preta. Então, eu fiquei imaginando o Gimba hoje, da maneira como foi, jamais poderia, né? Assim, tipo, hoje, essa escolha, né, já não seria aceita, né? Então, eu quero dizer, assim, seria ofensivo, né? Praticamente era um blackface, né? E então seria uma coisa muito, assim, impensável nos dias de hoje. Mas eu acho que isso é interessante também ter abordado isso, tal,
E também mostra que o tempo muda, as coisas mudam, os comportamentos mudam, né? Mas eu acho que a crítica, né, a crítica que ele fazia, ou a realidade que ele retratava, né? Essas coisas, esse conteúdo não mudou, né? Porque se você pegar as principais peças do Guarnieri, né? O Júlio falou que foi lido Ponto de Partida, né? Que foi uma peça inspirada no assassinato do Vladimir Herzog, né? E outras peças que ele escreveu, por exemplo, o Botequim, né? Que essa eu acho interessantíssima, né? Que isso já era no auge da ditadura, né? Ele escreveu essa peça, o Botequim, que se passava num botequim e tinha uma chuva, né? Começa a chover e as pessoas não conseguem sair desse bar, né? Elas não conseguem sair desse botequim por causa da chuva. E daí aos poucos, vêm os funcionários da Secretaria da Saúde, da Vigilância Sanitária, não sei, e começa a tirar algumas pessoas desse bar e levar embora, né? Então, você pode entender assim, mas estão fazendo isso porque está lotado. Não, eram as pessoas que desapareciam na ditadura, né? Eram as pessoas que eram retiradas do convívio social para serem torturadas, para serem mortas, para serem exiladas, né? Então, assim, essa peça, né? O Botequim, que eu acho assim que é uma metáfora, uma metáfora incrível, né? Outra também que ele escreveu também nessa época, né? A Semente, que abordava o início de alguns movimentos populares, né? O início de algumas revoluções populares, tal. E eram peças assim que eles levavam na marra, porque assim, agora assim, só para a gente não fazer um salto tão grande, né? Teve o Black Tie, depois ele foi escrever para Maria della Costa, depois ele escreveu uma peça para Fernanda Montenegro, que ia ser dirigida e produzida pelo Fernando Torres, marido dela na época, que acabou não saindo, porque era uma peça que transitava muito entre passado e presente, né? Era uma peça que seguia um fluxo de memória da personagem principal, da Fernanda Montenegro, e que o Fernando Torres achou que era avançado demais, que as pessoas não iriam entender. Eu acho que o sucesso do Black Tie, né, fez com que o Guarnieri fez com que essa consciência social ficasse mais desperta ainda no Guarnieri, sendo que todo o trabalho que ele fez na sequência, principalmente nos anos 60 e 70, tinha essa pegada de um teatro social, de um teatro politizado, né, de um teatro de denúncia, né, vamos colocar dessa maneira assim, né? E nos anos... Não, que eu queria depois, se você pudesse fazer um paralelo com o Vianinha também, né? Porque eu acho que você está falando desse despertar de uma consciência social através da dramaturgia, você colocaria também o Vianinha, o Paulo Pontes, assim, o Guarnieri foi realmente o maior representante? Eu acho que ele abriu esse caminho. Eles eram contemporâneos, né? Eles eram contemporâneos, o Guarnieri e o Vianinha, eles começaram juntos no TPE, né? no Teatro Paulista do Estudante. Esses ciclos de dramaturgia do Arena, o Vianinha teve textos lidos, né? nesse ciclo de dramaturgia do Arena,
Eu acho que o Guarnieri, eu acho assim que ele abriu, né? Tipo assim, eu acho que ele apontou esse caminho. Talvez, não sei se a palavra seja abrir, mas vamos colocar apontou. Eu acho que ele apontou esse caminho e ele desenvolveu esse caminho ao longo da vida. Eu acho assim que, infelizmente, né, tanto Paulo Pontes quanto o Vianinha, eles tiveram pouco tempo de vida, né? Eles são autores que morreram mais jovens, bem jovens até, né? Mas o Guarnieri dizia assim que o Vianinha foi muito importante na formação dele, né? Foi muito importante na formação, na parceria, na dramaturgia, em tudo. Então eu acho assim que nesse aspecto eu acho que eles foram acho que bem semelhantes, né? Assim, a ideia do Paulo Pontes tal é uma coisa completamente eu acho que é quase difícil, né? Você estabelecer paralelo assim, mas eu acho que tem uma força fantástica, né? Uma força muito parecida com a do Black Tie, né? Então, eu acho que eles e o Boal também, né? Então, quer dizer, eu acho que eram pessoas que que tinham esse Brasil muito na veia, né? E que pagaram um preço por isso, né? Quer dizer, o Guarnieri teve que fugir para a Bolívia, o Boal foi preso, se exilou na Argentina, né? Foram pessoas assim que eu acho que literalmente correram risco de vida para defender essa dramaturgia e essa linha de trabalho, né? Porque assim a Semente, por exemplo, nessa peça A Semente, em que eles narravam o nascimento, né, de uma célula, né, nascimento de uma célula política, de uma célula do Partido Comunista, tal, era um sucesso, né? Era um sucesso de público, mas eles faziam com medo, porque todo dia eles recebiam ameaça de bomba no teatro, né? Todo dia tinha ameaça de bomba. Eles faziam no Arena, né? E a, às vezes tinha ameaça de bomba, às vezes eles faziam com 4 policiais armados, né? Policiais armados com as armas carregadas na cintura, e para provocar realmente assim eles ficavam atrapalhando a marcação dos atores por onde os atores tinham de passar. Esses policiais ficavam, os atores esbarravam na arma deles, né? Então era realmente assim muito duro, né? Muitas ameaças tal. Tanto é que quando teve o golpe de 64, o Guarnieri estava em cena praticamente, né? Tinha tido uma exibição da peça e ele estava discutindo estava tendo um debate, né? Depois da peça na noite de 31 de março, né? Com os estudantes de medicina, quando entra alguém correndo e fala assim, estourou o golpe, todo mundo sai dali, né? Todo mundo sai correndo esse debate estava sendo realizado no Tuca, né? E eles saem, né? Sem saber o que estava acontecendo, tal. E na mesma noite, o pai do Guarnieri, né? O Eduardo, o maestro, falou assim, olha, você tem que sumir, né? Você tem que sumir porque você vai ser perseguido, tal. Ele devia 64, 21, ele tinha 25 para 26 anos, né? Então o pai conseguiu um sítio para ele se esconder, né? Um sítio no interior de São Paulo. E daí a pouco tempo o pai botou ele num trem junto com o Juca de Oliveira
e eles foram para a Bolívia fugidos, né? Ficaram alguns meses lá em La Paz, sem dinheiro, né? Sem dinheiro, passando realmente muita necessidade e com medo, né? E com medo de voltar para o Brasil. Então, assim, eu acho que ele não chegou assim impunemente a esse lugar, né? De um grande dramaturgo que deixou essa marca, né? Em peças como Ponto de Partida, A Semente. Eles não usam black tie, o Botequim, né? Ele escreveu mais de 20 peças, né? Quer dizer, algumas com mais impacto, mais sucesso, outras com menos, como acontece na vida de qualquer artista, né? Mas eu acho assim que a prova de que isso é uma coisa, essa pegada, né? Essa pegada é uma coisa que acompanhou ele a vida inteira. Quando ele morreu, ele estava escrevendo uma peça sobre o Che Guevara, né? Que ele não concluiu, né? Ia ser um musical sobre o Che Guevara. Ele já tinha feito, né? Com algumas coisas ligadas à música, por exemplo, no Arena Canta Zumbi, né? Que ele fez com o Edu Lobo, no Teatro de Arena, que também houve perseguição, né? Depois a Arena Canta Tiradentes, né? Também, né? Com perseguição, ter que exibir o texto a censura, né? Assim, por exemplo, eu acho que foi no caso com a peça Semente, acho que foi com a Semente, que uma delegada da Polícia Federal, da Censura Federal, ela liberou a peça, né? Ela liberou a peça e a peça estreou, né? E daí ela ia ao teatro pedir para o Guarnieri, por favor, tire essa peça de cartaz, porque assim todos os meus superiores, né? Todos os meus superiores querem que essa peça seja censurada e eu não censurei, né? E isso vai me prejudicar, isso, enfim, vai prejudicar vocês, porque eles vão tomar alguma providência. Então, vocês, por favor, tirem essa peça de cartaz. O Guarnieri falou: a gente não pode tirar uma peça de cartaz que é um sucesso, né? A gente lota todos os dias, infelizmente a senhora liberou tal, né? Mas daí a peça acabou saindo de cartaz realmente, porque daí veio o golpe e eles não, né? E o Guarnieri dizia assim que o grande lance da censura que ocorreu principalmente com o teatro de Arena é que a censura estrangulou, né? Além da perseguição, né? Além da perseguição, além das ameaças de bomba, né? Dos policiais indo lá, houve um estrangulamento econômico, assim, deles terem que tirar a produção de cartaz, não sei o quê. Então, o teatro fechou, né? O teatro fechou, eles não davam mais conta de combater aquilo, né? E daí, assim, eu acho que é importante falar que nesse período ele também começou a trabalhar na televisão, né? Ele começou a fazer novela, ele começou a fazer antes ainda, né? Ele fez teleteatro, né? Fizeram teleteatro, eles fizeram Homens e Ratos, do Steinbeck, ao vivo, né? Ele foi fazer teste para fazer teleteatro, isso nos anos 50, e quem coordenava os testes era a Cacilda Becker, e ele foi aprovado em primeiro lugar. Então, ele foi, né? E ele achava que era muito importante também você tá no teatro e tá na televisão, né? Ele achava, mas não pela fama, né? Não pela fama em si. Ele achava que você ter uma figura pública ajudava muito você numa carreira teatral, te dava algumas liberdades, né? E eu gostaria, assim, estou falando bastante, assim, mas assim, só para a gente tentar dar uma amarradinha, né?
que eu acho o seguinte, eu acho que da primeira peça, vamos colocar a primeira peça realmente assim profissional como sendo o Black Tie, até a última, que ele não concluiu, que era esse musical sobre o Che Guevara, eu acho que houve uma coerência temática, sabe? Houve não vou dizer um gênero, mas houve uma linha, eu acho, que ele seguiu, que não foi veja bem, aqui não tem nenhum juízo de valor, de verdade, nenhum juízo de valor, mas que não foi um teatro alheio às questões sociais, né? A impressão que eu tenho quando você dá uma estudada assim na obra dele é que foi o Brasil daquele momento era o Brasil que interessava ao teatro, ao Guarnieri, né? Eu acho que tudo bem, ele podia ter feito isso numa comédia, podia ter, né? Tanto é que esse Che Guevara ia ser um musical, não é então tanta a questão do gênero, é realmente o conteúdo, né? É realmente assim o que é que chamava a atenção dele. E eu gostaria de ler um trechinho do livro que eu separei aqui, que eu acho muito bonito e acho que principalmente para ator, eu acho que é muito bom. O palco nunca foi para mim um local de sofrimento. É engraçado porque eu ouço alguns artistas dizerem que sofrem muito, que o processo de criação é muito dolorido, mas comigo isso não ocorre. Cinema, teatro e televisão, para mim, não tem nada de sofrido. Eu não consigo ir para o palco e dar de cara com o sofrimento. Nunca me passou pela cabeça a ideia de que eu tivesse de me transformar na personagem e incorporar todas as suas dores e as suas angústias. Eu sempre me diverti muito, escrevendo e atuando. Claro que diversão, nesse caso, não significa ficar dando risadas forçadas, não é isso. É que eu me sinto bem trabalhando. Sempre declarei que sinto muito prazer em fazer televisão. E as pessoas parecem não acreditar. Elas dizem, mas você é um homem de teatro. E eu respondo, eu faço televisão como se estivesse fazendo Hamlet. Lembra um pouquinho o Brecht, que dizia quem não trabalha se divertindo e não se diverte trabalhando não tem nada que fazer no teatro. Pois é, pois é. Daí ele continua um pouco, ele diz o seguinte, hoje nós vivemos engraçado, né? Quando eu falei que às vezes eu achava que ele estava falando para o futuro, né? No comecinho, né? Ele fala isso em 2003, né? Hoje nós vivemos um ritmo muito veloz, que acredito ser ditado pela televisão, muito mais do que pelo cinema. A televisão se tornou uma coisa apressada, um ritmo de videoclipe, e eu acho que isso muda a cabeça das pessoas. Ninguém mais sabe apreciar uma cena um pouco mais lenta, demorada. É o domínio da atividade, não da ação, compreende? O público está querendo cada vez mais atividade, talvez para não chegar à conclusão de que pode estar diante de uma grande bobagem. A culpa disso é da própria mídia, que passou a ver na velocidade um sinônimo de modernidade. Para ser moderno, hoje tem de ser veloz. Mas há artistas que estão fugindo disso, no cinema e na televisão, e fazendo um trabalho maravilhoso. Por que não se consegue apreciar um filme tcheco com todas as pausas que ele propõe? Existe um conteúdo a ser transmitido, e o conteúdo é o mais importante. Eu não compartilho da ideia de que quanto mais correr, quanto mais veloz for, quanto mais quebrar tudo, quanto mais o espectador não entender porcaria nenhuma, melhor. O Guarnieri, para mim, Cláudia está aí, que ela foi roteirista do Mundo da Lua, que acho que toda a minha geração viu o Guarnieri como o avô. Entendeu? O avô que todo mundo queria ter. Acho que legal a Cláudia falar alguma coisa sobre isso, porque não é só a minha versão, né? Você com certeza deve ter ouvido muito a esse respeito, né, Cláudia? E é bacana. Não, para mim, sabe, porque não era para ser o Guarnieri, né, na primeira versão do Mundo da Lua, quando começou, não era para ser o Guarnieri.
Aí teve uma substituição e ia ser ele. E você sabe que eu fui para casa e eu falava, como é que eu posso fazer isso? Ele não vai falar o que eu escrevo. Imagina o Guarnieri, não é possível, não sei o quê, sabe? E aí a gente também nunca pensa no ator. Aí, quando começou a gravação, tudo, porque eu não via, né? Não via gravação nem nada. E quando ia para o ar, eu assisti o Guarnieri falando um texto que eu tinha escrito, gente, dava um troço. Sabe quando você Eu fica, imagino. caramba, caramba, ele está... E eu acho assim, e o Guarnieri, porque para mim, assim, ele foi uma referência muito grande, desde o Grande Momento, que era um filme que a minha mãe adorava, e que a minha mãe era cinéfila e ela me carregava para tudo quanto era filme, então eu via esses filmes, e ela gostava muito do Guarnieri. Minha mãe não frequentava muito, ela começou só a frequentar teatro em São Paulo, quando eu cresci um pouco e pude ir com ela, né? Porque meu pai gostava de cinema, eles iam muito a cinema, mas teatro, não. E aí, assim, um dos sonhos dela era ver o Guarnieri trabalhando, né? Porque esse Ratos de Homens, ela viu que ele ganhou um Que monte de prêmio. maravilha! Quem que era? Parece que era o Altair Lima, era alguém assim bem diferente, porque ele fazia o tontinho, né? Isso, O isso. personagem principal, na verdade. Então, e a minha mãe viu esse rapaz, porque a minha mãe, no Teatro Tupi, ela não deixava escapar um, né? E, Aham. então, e aí, quando eu falei para ela, sabe para quem que eu vou escrever? Para o Guarnieri. Puxa, que coisa legal. Assim. E ele fez lindamente aquele papel, né? O papel do avô. Bom, qual papel que ele não fez lindamente? Mas Uhum, uhum. ele foi um avô assim que Bom, o Luciano, o ator, falou que ele fez uma família ali, né? Ele chama a Mira de mãe, ele chamava o Guarnieri de vô. Ele tinha 10 anos, né? Ele convivia muito mais com a família Silva e Silva do que com a família dele. Eu tenho Oi? uma foto aqui de Ratos e Homens, mas com um Ah, ator que eu não conheço, José é, Serber. Ele Herbert. foi um dos autores do teatro, atores do Teatro da Juventude, da Tatiana Benick. Também? Fez os É. grandes Ah, é? papéis, o Davi. Eu não sei se ele Ah, está vivo Não, era o ainda. Henrique Martins que fazia, não era? O Henrique Martins também fazia um monte de coisa nos teatros da faz... Da Tatiana. Juventude fazia, mas o Fazia. Cerber tanto. Ah, ele fez o Danielzinho Sono, ele era o careteiro Hum, que o Ricardo escreveu no Teatro da Juventude, José Cerber. É, Então, ele é da turma da Tatiana, do Júlio. Né? Naquele programa, Aventura do Teatro Paulista, que fala do teatro de arena, tem no é. YouTube, é fácil encontrar. Tem a cena do Guarnieri, eu acho que não sei se é com o Cerber ou com o Luiz Serra. Eu preciso confirmar isso hum. daí. Lendo essas coisas hoje, voltando ao livro e tal, eu vi o quanto ele foi premonitório, mas era uma coisa que ele não queria ser. Ele fala assim: eu acho que minhas peças seguiam um movimento histórico. Elas acompanhavam a realidade que estava sendo vivida no país em cada época e até desembocavam em algum lugar. Só que não vejo nenhuma delas como um exercício de futurologia. Nunca tive talento para descrever o futuro distante. O que eu conhecia era a visão do homem, principalmente a visão do homem brasileira, que era o objeto da minha preocupação. Eu não tenho e nunca tive a mínima cultura para falar de outra coisa. Eu acho assim um exercício de humildade, um exercício de humildade tão grande. Um cara como ele falar assim, eu nunca tive cultura para falar de outra coisa, sabe? Não sei, é um lugar do artista. É, é difícil até dizer, né? É, mas eu acho que é um lugar da verdade do artista, sabe? É o lugar da verdade do artista. Eu lembro, quando eu vi essa frase, eu me lembrei agora de uma fotógrafa com quem eu trabalhei, e ela foi ver a trabalho um show da Elis Regina. E a Elis, enfim, cantou bem, como sempre cantou, né, a vida inteira, não sei o que e tal. E daí ela tinha que fazer uma foto no camarim, né?
para a matéria. E ela foi fotografar a Elis no camarim, foi a própria Elis que abriu o camarim para ela. E quando ela entrou, a Elis estava completamente rouca, né? Rouca, assim, com dificuldade de falar. Daí ela falou assim, posso fazer uma pergunta? A Elis falou, pode. Ela falou assim, como é que alguém que está rouca cantou o que você cantou? Ela falou assim, minha filha, cantar é fácil, difícil é falar. Então, eu acho assim, os grandes ensinam a gente, né? Os grandes vivem ensinando a gente assim no mais tipo assim, o que eu quero dizer, comparando as duas coisas, né? Como o cara que escreveu essas peças fala assim, puxa, não tem cultura para falar de outra coisa. E do outro lado, Elis Regina fala assim, cantar é fácil. Só que cantar é fácil, difícil é falar. Então eu acho assim que isso, eu acho que é uma coisa dos grandes, uma coisa dos grandes que talvez eles não tenham uma noção exata do que eles estão falando, né? Ele falando, fazendo um balanço da vida dele, né? Mas eu saí com um saldo positivo disso tudo. Disso tudo que ele diz é isso que a gente estava falando, das perseguições, do medo, né? Ele foi chamado para depor no DOPS, tal, né? Então não foi uma vida tranquila nesse sentido, né? Daí ele diz o seguinte: mas eu saí com um saldo positivo disso tudo, saber que tinha valido a pena pela segunda vez na minha vida apostar em diretores jovens. Aí ele estava falando o seguinte, que ele gostava muito de trabalhar com gente jovem, né? Ele tudo bem, ele tinha 21, 22 anos, ele também era jovem, mas quando ele começou a fazer sucesso, às vezes falavam assim, não, tem que ser dirigido por fulano, né, uns figurões. Ele falava assim, não, vamos apostar nos jovens, vamos ser dirigidos, vamos trabalhar com gente jovem, vamos dar voz para jovens diretor, tal. Agora que ele fala assim, eu ainda não tenho um diretor definido para o meu próximo projeto, que é levar para o palco a vida do Che Guevara. Novamente, vou abordar o principal assunto da minha dramaturgia, que é a preocupação com o ser humano. Para ser mais exato, com as condições em que as pessoas vivem, as desigualdades sociais, as injustiças e as lutas de classe. Eu sempre fui marcado por essa preocupação, e não só no palco, mas na existência. Estou sempre com a cabeça nisso. Como é esse negócio de ser povo? Eu fui procurar muito cedo o que era ser povo, entende? E conhecer também esse grande contraste. Como é que sobrevivem alguns valores incríveis no ser humano? A solidariedade, o companheirismo, a confraternização. Por exemplo, em um mundo tão cheio de privações e dificuldades, porque o povo está sempre disposto a ajudar. Você sempre encontra solidariedade entre o povo, e eu fui atraído por isso desde cedo. Meu desafio como autor sempre foi o de retratar esse povo, procurando identificar a consciência que ele representa. Eu sempre procurei falar sobre o povo, mas não com um realismo terrível. Eu quero ressaltar o lado extremamente positivo, o da superação das dificuldades, essa inclinação que o popular tem. Minha opção política sempre foi um retrato da necessidade que eu tinha de fazer alguma coisa, de contribuir com algo construtivo, e nunca arredei pé disso. Eu continuo até hoje fiel àquilo que senti quando comecei a fazer teatro. Isso me dá uma responsabilidade grande, imensa, de ser fiel a esta causa. Logo após a estreia de Eles Não Usam Black Tie no Teatro de Arena, que foi um enorme sucesso, fui chamado para uma homenagem. Naquele momento, fiz um juramento para mim mesmo, um pouco bombástico, mas fiz. A de que eu jamais trairia a causa de usar a minha arte para defender o povo.